Bom, então vamos começar hoje retomando esse exemplo do Intrinsic Fast Math, né? Que no fundo é um MIPS, tá? Não o MIPS exatamente como a gente viu aqui, essa versão, vamos dizer assim, didática do MIPS que a gente viu aqui, mas é um processador já de mercado, né? Como eu falei do mercado embarcado. Ele tem um pipeline de 12 estágios, né? A gente viu aqui um de 5 estágios. Assim como o nosso exemplo ele tem caches separadas para instruções e dados, então ele consegue no mesmo ciclo estar fazendo um acesso a dado e a instrução. A configuração da cache dele, cada uma delas, é 16 KB, 256 blocos de 16 palavras por bloco. Então ela é uma cache do segundo tipo que a gente conversou na aula passada, onde o bloco é maior do que uma palavra. Na verdade é bem maior, né? São 16 aqui. Então a ideia dele é aproveitar com isso localidade espacial, né? Como a gente discutiu, se você tiver uma cache de bloco com uma palavra, você não tira proveito da localidade espacial porque você sempre traz só um bloco, você não traz o vizinho. Então se você acessar o vizinho, você vai dar outro MIS para ir buscar o vizinho na memória e trazer para a cache. Então, quando você tem um bloco de mais palavras, se você tem um MIS, uma falha, e traz o bloco todo, se você acessar o vizinho, você não vai ter uma nova falha. Essa é a ideia por trás de aumentar o tamanho do bloco. Aqui ele dá uma noção de medidas que foram feitas nesse processador, né? Então, usando o benchmark spec, as taxas de miss da instruction cache, da data cache e a média ponderada aí pelo número de acessos que são instruções e número de acessos que são dados. Bom, como é que é o esquema dessa cache, então, se você quiser desenhar um diagrama como aquele que a gente discutiu na aula passada para uma cache diretamente mapeada? Você vai ter teu endereço, né, que pelos dados que ele deu você consegue dividir nos campos necessários. Então você tem, primeiro você tem os 2 bits de offset, né, que são pelos endereços sempre serem de 4 em 4, vão estar sempre 0 lá. Então é o byte offset dentro da palavra, né? Basicamente é assim que ele chama o byte offset dentro da palavra. Aí você tem, então, se você tem 16 palavras no bloco, certo? Você tem 2 a quarta palavras no bloco, você precisa de 4 bits para escolher a palavra dentro do bloco. Então você vai ter um índice do bloco, o block offset, para escolher a palavra que você quer dentro daquele bloco. Então isso é o que está aqui, nesses 4 bits. Né? Você vê aqui, block offset. O próximo campo é o índice para escolher o bloco da cache onde está o seu dado, né? A linha da cache onde está o seu dado. Então, aqui depende do número de linhas que você tem. Tenho 256 entradas nessa cache, 256 linhas. Certo? Então, 2/8 eu preciso de 8 bits para indexar isso. Tudo bem? Bom, o resto que sobra é o que você precisa para comparar e distinguir qual o dado que realmente está guardado na cache. Então é o que a gente chamou de tag. Sobram 18 bits e aí eu componho os 32 bits do meu endereço. Tranquilo essa parte? Tudo bem. O esquema embaixo é muito parecido com aquele que a gente viu a aula passada, só que ele tem mais dados por linha. Né? Cada bloco vai ter 16 palavras. Então são 16 vezes 32 bits de dados em cada linha, mais a tag, mais o bit de validade, certo? Então eu vou ter 512 bits de dados, né? 18 bits de tag e o bit de válido. Então se você quer
computar o tamanho efetivo da cache, como eu já salientei na aula passada, você tem que considerar tudo isso, e não só o tamanho total da cache, né, e não só o quanto ela guarda de dados. Muito bem. Como é que é o funcionamento, então? Você pega o endereço que você quer acessar, você vai ter esses campos, então o índice te diz em qual linha, ótimo. Então, suponha que o índice apontou para essa linha que está aqui destacada em cinza. Nessa linha eu vou ter um bloco. Um bloco eu tenho 16 palavras. Eu tenho que descobrir se a palavra que eu quero está lá. Então, primeira coisa, o bloco que está lá é o bloco que tem a palavra que eu busco? Eu vejo isso pela tag. Né? Então, eu vou ter que comparar a tag. E o comparador da tag está aqui. A tag do endereço com a tag que está armazenada. Além disso, eu tenho que descobrir, pegar a palavra certa dentro do bloco. Né? O endereço requisita uma palavra. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou usar o block offset para selecionar uma das palavras do bloco. Né? Então, se o bit de válido for verdadeiro, né, que está vindo por aqui, e se essa comparação com a tag for verdadeira, eu vou ter um hit na cache. Se eu tiver esse hit na cache, o dado que eu quero ler vai estar aqui nessa saída, sendo selecionado através desse MUX que recebe todas as palavras do bloco. Tudo bem? Alguém entendeu alguma coisa desse exemplo? Então é uma cache diretamente mapeada, onde ela tem um bloco bem maior do que os exemplos que a gente tinha discutido na aula passada. 16 palavras por bloco. A lógica de funcionamento não é complicada, né? É bem simples. É um comparador, um MUX aí, e o problema maior é você conseguir olhar o endereço e pelas dimensões que foram dadas, pelos parâmetros que foram dados para a sua cache, você entender ali a divisão do endereço, o papel de cada campo, para fazer o acesso. Tá? Então, isso aí que vocês têm que treinar e estudar com um pouco de atenção. Bom, e a gente tem que ter, então, uma memória principal aí dando suporte a esse funcionamento com as caches. Né? Como a gente já discutiu, usa-se, então, a DRAM como tecnologia para a memória principal, tá certo? E, normalmente, isso tem uma largura fixa, né? Uma palavra, por exemplo, que ela consegue suprir. Ela também a conexão entre processador e memória passa por um barramento, né? A gente vai discutir mais detalhes barramento no próximo capítulo, mas vocês devem ter na cabeça que o funcionamento do barramento normalmente é bem mais lento do que o do processador, né? Ele tem um clock próprio. Então ele dá um exemplo aqui para você tentar entender esse atraso, né, do acesso à memória principal. Então ele fala assim: suponha que você tem um ciclo de barramento para transferir o endereço, 15 ciclos de barramento para transferir, para fazer o acesso na DRAM, e um para fazer a transferência de volta do dado. Certo? Então eu tenho aqui essa combinação de 17 ciclos de barramento para cada leitura do bloco aí. Então, o que vai acontecer se eu tiver uma memória
que é da largura de uma palavra, né? Quer dizer, ela me supre uma palavra por acesso, né? Ela consegue me mandar uma palavra por acesso, e eu estiver trabalhando com um bloco de 4 palavras na minha cache. Tá? Então eu tenho uma DRAM de largura de uma palavra, suprindo uma cache que tem largura de bloco de 4 palavras, tamanho de bloco de 4 palavras. Como é que vai ser o miss penalty, né? Como é que vai ser a penalidade de falha que você vai pagar no acesso à cache, tá? Se você tiver a falha. Então, vai ser 1, que é você mandar o endereço que você quer para a memória. Você vai ter que acessar 4 palavras, porque ela só te manda uma por vez. Então você vai pagar 4 acessos a dados na memória. E depois vai transferir as 4 palavras. Você vai pagar 4 transferências de dados. Então, no total, você vai acabar pagando 65 ciclos de barramento para conseguir fazer essa transferência. Tá certo? E aí ele faz uma conta, então, de que banda de transferência isso me dá. Né? Que largura de banda de transferência isso me dá. Então, para eu transferir 16 bytes, que são 4 palavras, eu vou levar 65 ciclos. O que está me dando um número não muito agradável de 0,25 bytes por ciclo. Tá? Então, se você tiver uma cache com tamanho de bloco e uma memória que não está, que tem só com um tamanho de bloco de 4 palavras, né? E uma memória que só tem uma palavra de largura para cada acesso, você vai ter uma situação onde você vai acabar pagando múltiplos ciclos de barramento para conseguir fazer o acesso em caso de miss da cache. Certo? Então daqui vem aquela penalidade alta que eu estava dando de exemplo na aula passada, né? Ah, se der um miss, quanto é a penalidade? 100 ciclos. Né? 150 ciclos, sei lá, o número que ele está dando ali. Então você começa a entender por que esse número é tão alto. Lembrando que ele está falando de ciclos de barramento, que normalmente é mais lento do que o processador. Né? Ciclos de processador seria outro número ainda. Bom, que alternativas de organização você pode ter para tentar melhorar esse bandwidth? Então, essa largura de banda para transferir os dados da memória para o processador. Então, o exemplo que ele discutiu ali seria esse primeiro aqui, né? Memória toda organizada com uma palavra de largura. Então, a memória é de uma palavra de largura, o barramento é uma palavra de largura e agora ele coloca duas outras alternativas. Se eu tiver uma memória que é de largura de 4 palavras, então ela consegue me suprir 4 palavras pagando só um acesso, né? Só um tempo de acesso. Então aí a minha conta melhora consideravelmente, tá certo? Além disso, ele colocou um barramento de largura equivalente ao da memória, né? E da cache. Então, nesse segundo exemplo aqui, que é a organização toda mais larga, o barramento também vai conseguir transferir as 4 palavras de uma vez para a cache. Então aqui você vai pagar o quê? Um ciclo para mandar o endereço, 15 ciclos de um acesso à memória e um ciclo de transferência dos dados. Porque todo mundo agora consegue lidar com 4 palavras por vez. Bom, nesse caso, a sua penalidade vai cair para 17 ciclos de barramento. Então, caiu de 65 para 17. Né? Você vê a melhora considerável se você tiver uma organização aí de memória mais favorável a você trabalhar com os blocos grandes. Então, qual que é a largura de banda aí?
Para transferir 16 bytes agora, eu gasto 17 ciclos, o que me levou a 0,94 bytes por ciclo. Então eu subi de 0,25 para 0,94, né? Quase 4 vezes aí a minha largura de banda. O que faz sentido, né? Porque eu aumentei a minha largura em quase todos os passos de 1 para 4 palavras. Bom, aqui você vai pagar um preço alto de hardware, né? Você vai ter que ter barramento largo, memória larga, então tem um preço alto aqui. E tem outra coisa, né? Você, como a sua cache agora tem aquela largura de bloco maior, você tem aquela lógica no final, né, baseada em multiplicador para escolher qual é a palavra que vai para o processador efetivamente. Qual palavra do bloco é que você vai suprir para ele. Então você tem uma lógica aí que você não precisa ter se você está trabalhando com um bloco de uma palavra só. Então, o que isso vai acontecer? No fundo, essa lógica vai impactar um pouco no seu tempo de hit. Porque antes, está na cache? Tá, devolve o dado. Agora está na cache? Tá, escolhe a palavra dentro do bloco que ele quer e devolve o dado. Então o seu tempo de acesso no hit pode sofrer um impactozinho aí. E vai ser maior quanto maior o bloco, porque o multiplexador vai ser maior. Bom, e aí ele mostra uma terceira opção aqui, que aparece bastante, que é meio que um compromisso entre uma e outra. Tá? Que ele chama de interleaved, de entrelaçada, né? Organização entrelaçada. O que eu tenho? Eu tenho 4 bancos de memória de uma palavra. Só que eles são organizados de uma maneira que eu consigo acessar os 4 ao mesmo tempo. Então, eu não tenho uma memória que supre 4 palavras. Eu tenho 4 memórias, cada uma supre uma palavra, mas elas estão organizadas de maneira que eu acesso essas memórias ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? O meu barramento eu mantenho da largura 1. E eu faço esse esquema dos bancos de memória entrelaçados aí. O que eu vou pagar? Vou pagar um ciclo para mandar o endereço que eu quero. Vou pagar 15 ciclos porque eu vou disparar os 4 acessos de uma vez. Então, os 4 acessos vão ser feitos ao mesmo tempo. E aí vou pagar 4 ciclos porque meu barramento vai transmitir uma por vez. Tá? E aí eu levo para 20 ciclos de barramento o tempo de miss penalty, né? A penalidade de falha na cache. Bom, se eu fizer as contas de novo de largura de banda, eu vou ter 0,8 bytes por ciclo. Então veja que é uma organização mais simples em termos de hardware, que chegou bem próxima do que a anterior em termos de desempenho de transmissão aí, né? De transferência de dados. Então é uma organização interessante de trabalhar. Então o que acontece? Você fala, mas eu tenho o banco de memória 0 ali, né? Mas se meu bloco está todo no banco de memória 0? Meu bloco são 4 palavras, mas e se as 4 palavras estiverem no banco de memória 0? Então, não é assim que você vai guardar. É por isso que chama entrelaçado. Você tem a escrita na memória vai ser feita de tal maneira que os blocos vão estar uma palavra aqui, outra palavra aqui, outra palavra aqui. Então, os endereços são guardados assim, entrelaçando os blocos. Porque a hora que você vai ler um bloco da cache, cada palavra está em um dos bancos. Certo? É aí que você ganha conseguir fazer um acesso só para ler o bloco todo. Nessa organização. O 4 é porque o barramento é uma palavra de largura. Certo? Então eu tenho que pagar 4 transferências no barramento. Porque eu vou transferir 4 palavras, que é o tamanho do bloco. Certo? É o mesmo que você pagava aqui, ó.
certo? Esse barramento é de 4 palavras. Por isso que você pagava uma transferência só. Entenderam a ideia do entrelaçado, então? Legal. Então, são alternativas para você tentar fazer aí sua memória principal, dar um suporte de como você fazer, né? A memória principal dá um suporte de transferência aí para cache. Bom, ele vai dar, aqui ele fala mais umas coisinhas sobre DRAM, né? Da tecnologia de DRAM. Então, no fundo, o que se faz para ter um desempenho melhor, né, de acesso, de tempo de acesso nas DRAM hoje em dia? Então, o que é o DDR, né, que apareceu algum tempo atrás aí como uma sigla junto com o DRAM, né? O DDR é o Double Data Rate, quer dizer, num ciclo ele consegue fazer 2 transferências. Tá? Por que ele consegue fazer 2 transferências? Porque ele vai transferir nas 2 bordas do clock. Ele transfere na borda de subida e na borda de descida. Então, num ciclo ele faz 2 transferências. Essa é a tecnologia DDR. E hoje em dia já tem a Quad Data Rate, tá? Que eles combinam o DDR com entradas separadas de input e output. Então você vai ter 2 entradas e cada uma delas faz DDR. Então você vai ter 4 transferências por ciclo, tá? Além disso, as DRAMs também oferecem um negócio que chama Burst Mode, que ele coloca aqui. O que é o Burst Mode? A memória é organizada numa matriz, tá certo? Você lê linhas e você consegue ler uma linha e deixar ela num buffer. E se você ficar lendo coisas que estão em sequência, que estão nessa linha, você não paga o acesso de uma nova linha. Ela já está no buffer. Então, essa linha inteira ele consegue transmitir num modo burst, aí, que é mais rápido do que um tempo de acesso normal. Tá? Então, ela está organizada numa matriz e aí você consegue fazer acesso por linhas. E aqui ele tem um gráfico para você ver como evoluiu isso, desde que a DRAM foi introduzida lá na década de 80 e até 2007, que é a época do livro. Tá? Então veja só a capacidade de 64 kbits para 1 gigabit. E o preço, né, a queda absurda aí no preço da memória. E o gráfico ao lado é o tempo de acesso. Tá? A linha... Isso aqui é o tempo para uma nova linha. Tá? E a linha azul é o tempo de quando você está pegando da mesma linha que você já leu antes. Então cai da ordem dos 250, isso aqui é nanosegundos. Cai da ordem dos 250 nanosegundos para a ordem de menos de 50 nanosegundos para uma nova linha. Né? E o burst aí deixa ainda mais rápido o acesso para colunas na mesma linha. Tudo bem? Então evoluiu bastante, caiu muito o preço, mas ainda o tempo de acesso não é da mesma ordem da frequência do processador. Né? 4 GHz dá o quê? 250 picosegundos. Né? Aqui a gente está na casa dos 50 nanosegundos. Então ainda tem uma diferença bem grande ali. Bom, lembra aquelas medidas de desempenho que a gente fazia lá no início do curso, né? Comparar 2 computadores, CPU time, aquela coisa toda? Sim. Agora você tem que pensar que você tem que levar em consideração a hierarquia de memória para fazer aquelas contas. E o que a hierarquia de memória vai afetar aqui na conta de tempo de execução? No fundo, você vai ter que considerar os stall cycles que a memória vai causar. Tá?
Então, na hora de contar o número de clocks que o programa vai levar para executar, você, antigamente, CPI da máquina é isso e já calculava. Agora parece que o CPI da máquina é isso se tudo correr bem, mas você vai ter uma penalidade de tantos ciclos de stall para X% de instruções que acessam a memória e coisa do tipo. Certo? Então você vai ter que levar em consideração essas penalidades que você vai pagar por causa de cache miss, né? Por causa de falhas na cache. Então como é que você... E aqui ele fala com uma visão simplificada, né? Assumindo uma simplificação aí, porque você ter medida exata da penalidade de cache miss é complicado na máquina. Principalmente se você tiver máquinas com execução fora de ordem, etc. Porque aí, se você tem máquina com execução fora de ordem, pode dar um cache miss, você está pagando aquela penalidade, mas o processador passou outra instrução na frente, então na verdade você não está pagando, porque você está fazendo alguma coisa de útil. A conta começa a ficar quase impossível de ser feita, porque você não sabe exatamente o que vai estar executando ou não, né? Então, o jeito se você chega nesse nível de arquitetura, o jeito de avaliar o desempenho da cache é simulando. É rodando mesmo e rodando vários programas diferentes para tentar tirar uma média aí e ver como é que na média a tua cache funciona. Então, por isso que ele fala que é assumindo algumas simplificações aí, tá? Ele está considerando que stall, ciclo, a penalidade de read e write é tudo igual, etc. Então tem algumas simplificações embutidas aqui no modelo dele. Então como é que ele computa esses stall cycles, aí, os ciclos parados por causa da memória? Bom, número de acessos à memória no programa vezes a taxa vezes a penalidade. Essa é a ideia, né? Ou se eu tiver instruções no programa, taxa de miss por instrução e penalidade, né? Que no fundo é a mesma coisa. Então, isso aqui você vai ter que somar aos ciclos de execução que você já paga. Certo? Você vai ter que somar aos ciclos que você já gasta com a execução. E ele assume que esses ciclos que você gasta com a execução já inclui o hit. Né? Então, o tempo de hit não atrasa a execução. Então, um exemplo onde você considera isso e faz essa conta de desempenho. Ele dá aí uma máquina onde você tem cache de instruções e dados separadas. Então, você tem 2% de taxa de falhas na cache de instruções e 4% de taxa de falhas na cache de dados. Cada falha custa 100 ciclos. O CPI base da máquina, isto é, o CPI considerando nenhum efeito de hierarquia de memória, o CPI considerando uma cache perfeita, que dá 100% de hit, é 2. E ele te diz que 36% das instruções do programa são loads e stores, isto é, instruções que potencialmente vão dar miss na cache de dados. Certo? Então, como é que você faz a conta do novo CPI da máquina por causa do impacto da hierarquia de memória? Primeiro você tem que ver aí quanto de miss você vai pagar, quantos ciclos você vai pagar por miss, né, por falha, que é o que ele faz aqui. Cache de instruções, cache de dados. Então, 2% das minhas instruções dão falha na cache. Cada uma delas paga 100 ciclos. Certo? Então, eu vou ter um total de 2 ciclos aí de falhas por instrução, em média. Notem que esses 2% das instruções, 2% de qualquer instrução. Certo? É acesso à cache de instruções. A quantidade de ciclos que você paga por falhas na cache de dados não é para qualquer instrução. É só para as instruções que podem efetivamente fazer acesso à sua cache de dados. Que
são os loads e stores. Tá? Por isso que na conta da cache aparece esse 0.36 multiplicando aqui, porque só 36% das minhas instruções tem o potencial de dar esse tipo de falha. Então é 4% de taxa de miss, vezes 100, que é quanto eu pago por cada miss, e isso vezes o 0.36, porque só 36% das minhas instruções podem dar esse tipo de miss. Né? Então, estou enfatizando isso aqui porque é uma das principais fontes de erro desse tipo de exercício. A pessoa esquece que não é qualquer instrução que vai dar falha na cache de dados, é só as instruções que mexem com dados. E aí faz a conta do mesmo jeito que faz para a cache de instruções. Então, se você fizer essa conta, vai dar 1.44 ciclos. Então, qual que é o CPI real, considerando então a hierarquia de memória? O meu base é 2, e além disso eu pago mais 2 ciclos em média de miss da cache de instruções e 1.44 ciclos em média de miss da cache de dados. Somando tudo, eu termino com 5.44 de CPI. Tá? Então veja a comparação da máquina com a cache ideal, da máquina com a hierarquia que você tem realmente. A cache ideal, né, se não existisse essas penalidades com a hierarquia de memória, a máquina seria 2.72 vezes mais rápida. Então, daqui você já começa a perceber que não adianta pensar só no processador. O impacto da hierarquia de memória no sistema todo, o impacto da organização da hierarquia de memória é muito grande no desempenho. Tá? Então, se você está projetando um sistema, não adianta pensar só em fazer o processador cada vez mais rápido. Não vai adiantar muita coisa. Certo? Você tem que pensar em outros fatores também. E no próximo capítulo a gente vai mostrar entrada e saída. Né? Se você tem aplicações onde você faz muito I/O, você tem mais um monte de coisas para pensar também. Certo? Ficou claro isso aqui? Então é a mesmíssima ideia, né? Compara número de ciclos ou tempo de execução, porém agora você tem que incluir a penalidade que você paga por ter falhas na cache. Bom, e aí ele diz que ele te apresenta uma outra medida aí, que é o tempo médio de acesso, porque ele fala que nem sempre as coisas de assumir que o tempo de hit não afeta é o correto. Né? Então você pode ter situações onde o tempo de hit também é algo a ser considerado. E você acabar até tendo um tempo de hit tão alto que você tem que fazer 2 estágios de pipeline para fazer a leitura na cache, ao invés de fazer a leitura toda num só, porque ela não dá conta de fazer num ciclo só. Tá? Então pode chegar, dependendo do tamanho da tua cache, de organização, você pode chegar a ter uma situação onde não dá para simplesmente dizer que o tempo de hit não importa. E aí aparece esse tempo de acesso médio, que é quando o tempo de hit é importante para você calcular o seu desempenho. Né? E aí basicamente soma isso. Né? O seu AMAT aqui, né, seria o tempo de hit mais o que a gente já estava considerando, que é a taxa de miss vezes a penalidade para cada falha. Então, se eu tiver uma CPU com 1 nanosegundo de clock, o hit time de um ciclo, miss penalty 20 ciclos, cache de instruções, taxa de miss de 5%. Na verdade, eu vou estar com o 1 mais 5% vezes 20, que é o hit mais, né, 5% vezes a taxa de miss. Vai me dar 2 nanosegundos. Tá certo? Em tempo médio de acesso. Mas 2 nanosegundos nessa máquina são 2 ciclos. O clock é de 1 nanosegundo. Tudo bem?
Então significa que, na verdade, eu estou com um CPI de 2 ciclos por instrução. Então, fazendo um resumo aí dessas considerações sobre desempenho, considerando hierarquia de memória. Se você melhorar o desempenho do seu processador e não fizer nada, no fundo você está piorando a tua hierarquia de memória em relação ao processador. Porque ele está ficando mais rápido. Então, a penalidade que você vai pagar pelos mísseis vai ser ainda mais relevante, né? Mais significante. Então, se você vai diminuindo o CPI base, né? Você tem uma maior proporção de tempo gasto nos stalls de memória do CPI total. Né? Por isso que eu falei, não adianta você pensar em melhorar só o processador, se você não fizer nada com o que está em volta. A memória vai ser o gargalo, e você não vai ter aumento de desempenho no sistema como um todo. Então, se você, por exemplo, aumenta a frequência, bom, o que vai acontecer vai ser que as penalidades vão aumentar. Né? Se você não mexer na hierarquia de memória, os seus stalls, por causa da hierarquia de memória, no fundo, vão aumentar o número de ciclos. Você vai ter mais ciclos por segundo. Então, você não pode, né, a conclusão dele é o que eu já falei aqui, você não pode negligenciar o comportamento da cache quando você está avaliando desempenho. Ele é muito importante para o desempenho do sistema como um todo. Tudo bem? Então, fazer essa conta de desempenho levando em consideração a cache aqui é basicamente você incluir na sua conta o número de ciclos que você vai pagar de penalidade. Certo? Essa é a ideia. Bom, e agora ele vai falar de associatividade, tá? E a gente vai, então, tentar entender o que é essa tal de associatividade. Lembra que eu comecei a falar a aula passada, eu mostrei um exemplo pequeno de cache, e aí eu falei, essa cache aqui é uma cache diretamente mapeada. Porque eu pego o endereço, faço lá a continha do módulo e já sei qual é a posição da cache onde aquele endereço fica. E aquela é a única posição da cache onde aquele dado pode estar. Aí eu vou lá, olho naquela posição da cache e vejo. Está aqui o endereço que eu estou procurando, que eu estou querendo ler, que eu estou querendo acessar? Sim, beleza. Se não está, é porque ele não está na cache. Certo? Então, no diretamente mapeado, eu tenho só uma posição da cache onde cada endereço da memória pode estar. Bom, associatividade, começar a trabalhar com associatividade é você flexibilizar isso. Qual seria o extremo? O extremo seria uma cache totalmente associativa. O que é uma cache totalmente associativa? O bloco pode entrar em qualquer lugar da cache. Tem um lugar vazio, ele pode entrar. O que isso complica? Complica saber se um bloco está ou não na cache. Porque se eu pego um endereço e quero saber se o cara está na cache, aí eu te pergunto, qual posição da cache eu tenho que olhar? Todas. Potencialmente todas. Eu não sei em qual ele pode estar. Ele pode estar em qualquer uma. Certo? Então, por um lado, você facilita, você dá uma flexibilidade muito boa, você diminui muito conflito, porque agora, se tiver um espaço, o cara pode entrar. Mas, por outro, você complica muito você saber se um cara está ou não na cache, porque não tem mais onde olhar, você tem que olhar tudo. Tá? Então, isso é o que está escrito aqui, e o que torna essa implementação muito cara. Né? Porque nós estamos falando de hardware aqui, certo?
olhar tudo significa ter comparadores para todas as entradas da cache para decidir se o cara que está lá é aquele que você quer ou não. Certo? Então, um comparador por entrada da cache, isso é muito caro. Então, vai até ter mais comentários para frente, mas essa alternativa, ela só vai ser viável para coisas pequenas. Tá? Não dá para fazer totalmente associativo para caches grandes, porque seria, na prática, inviável. Bom, aí bolaram um meio termo. Né? Tá, o diretamente mapeado é muito restrito, só tem uma posição que o cara pode ficar. O totalmente associativo é muito difícil de implementar, porque fica muito difícil de descobrir se o cara está ou não na cache. Então vamos bolar um meio termo. Vamos criar pedaços da cache, porções da cache. E deram o nome isso de conjuntos. Tá? Então, o que são caches N-associativas? Tá? Associativas de N vias, seria a tradução para o que está aí, certo? É você criar conjuntos de N entradas da cache. Então, um two-way ou um four-way, o que seria? 2 vias, 4 vias. Quer dizer que em cada via pode ter 2 dados, ou cada via pode ter 4 dados lá dentro. E aí, dentro da via, o cara pode ocupar qualquer posição que esteja livre. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o endereço e fazer aquela continha que você fazia no diretamente mapeado, mas isso não vai te dar a posição exata do cara na cache. Vai te dar a posição de qual via ele está, qual conjunto ele está na cache. Certo? Dentro do conjunto, eu posso ter 2 vias, 4 vias, 8 vias e assim por diante. Dentro do conjunto, eu vou ter que procurar em todas. Certo? Então, se eu tenho 2 vias de associatividade, eu tenho conjuntos de tamanho 2. Eu faço a conta no endereço e descubro o endereço do conjunto na cache. Beleza. Descubro qual é o bloco onde está aquele conjunto, ali onde está aquele conjunto. E aí dentro do conjunto eu tenho 2 posições. Ali eu não tenho garantia nenhuma de onde está o cara. Então eu tenho que olhar as 2. Se for 4 vias, eu vou descobrir o conjunto por uma conta no endereço. E aí eu vou ter 4 entradas para comparar. Porque dentro do conjunto, ele pode ficar em qualquer lugar. Então, eu saio de ter que olhar a cache toda, eu divido ela em conjuntos e olho os conjuntos para descobrir se o dado está ou não na cache. Então é um compromisso. Eu dou mais liberdade, mais flexibilidade do que eu tenho no diretamente mapeado e eu não tenho tanto overhead quanto eu tenho no totalmente associativo. Entenderam a ideia? Tudo bem. Então, o número do bloco é determinado desse jeito agora. Tá? Módulo o número de conjuntos na cache, e não módulo o número de dados ou o número de linhas que você tem na cache. Então, aqui ele tem uma ilustração para você entender isso que eu acabei de explicar. Eu tenho aqui um dado numa cache diretamente mapeada, certo? E cada dado tem a sua tag. Bom, aqui eu tenho 8 entradas na minha cache, né? Então eu tenho 8 blocos. Se eu estou diretamente mapeado, não tem dúvida. Eu vou fazer aquela continha, descobrir o índice e eu vou olhar essa tag. Porque eu sei que o dado, se estiver na cache, está nessa posição. E pronto. Se for com associatividade, no caso aqui ele está fazendo two-way, certo? Ele está fazendo 2 vias. Então, cada conjunto de 2 entradas aqui é uma via, certo? Aqui é uma via, é um conjunto, desculpa, e aqui é outro conjunto.
Aqui é outro conjunto. Bom, aí o que acontece? Aquela conta do índice vai me dizer em qual conjunto está, se estiver, em qual conjunto está a minha tag, aquele endereço. Só que aí eu tenho duas posições para olhar, porque entre essas duas pode ocupar qualquer uma delas. Se for totalmente associativo, aí ele pode estar em qualquer lugar aqui dentro. E eu tenho que olhar todos, porque eu não sei onde a tag vai estar. Então você percebe que nesse do meio você tem muito menos comparações para fazer do que no totalmente associativo. Então ele tem essa figura aqui para ilustrar esse espectro de associatividade, né? Você tem um extremo que é o diretamente mapeado, que é esse primeiro desenho aqui. Diretamente mapeado. Então, cada bloco, cada índice tem apenas um dado possível para ele. Então, você compara uma tag e já sabe se o dado está lá ou não. Aí você pode, isso numa cache de 8 entradas. Com as mesmas 8 entradas, se você quiser fazer uma cache de 2 vias, você vai organizar desse jeito aqui. Você vai ter 4 conjuntos, onde cada conjunto tem a possibilidade, 2 possibilidades de armazenamento para o dado. Então eu tenho dado tag. Certo? Em cada uma daquelas linhas da cache que agora são os conjuntos. E aí eu faço a conta, descubro, pelo endereço eu descubro em qual conjunto eu teria que estar o meu dado e comparo as duas tags para saber se ele está ou não na cache. E aí, se for 4 vias. Se for 4 vias e eu quiser manter as 8 entradas, então agora eu vou ter 4 entradas em um conjunto. Então, eu só tenho 2 conjuntos. E aí eu descubro pelo endereço se eu estou no conjunto 0 ou 1, e aí dentro deles eu tenho que olhar todas as posições, todas as tags para descobrir se meu dado está lá ou não. Até você chegar no extremo do totalmente associativo, que seria 8 vias, 8 entradas. E aí, não adianta, eu tenho 8 pares de tag e dado, e eu tenho que olhar todos eles para saber se o dado está ou não na cache. Mais de um nível? O que você tem é ter mais tamanho de bloco maior do que uma palavra. Você lembra que eu fiz diretamente mapeada com um bloco de mais de uma palavra? Você pode ter um bloco com mais de uma palavra aqui. Aí cada posição dessa tem uma tag, mas pode ter mais de uma palavra. Agora, vários níveis acho que não. Não me lembro de ter visto isso não. Seria muito difícil de implementar em hardware. Acho que, não sei se daria ganho suficiente também. Porque o quanto você consegue diminuir, vai ter um pouquinho de discussão disso mais para frente, mas o quanto você consegue diminuir de miss rate, taxa de falhas, não é simplesmente quanto mais associatividade você puser, melhor. Sabe? Tem um limite em que você diminui muito se você aumentar um nível, mas se você puser 4-way para 2-way, já não é tanta diferença do que colocar nada para 2, entendeu? O ganho é assim, ó, uma exponencial caindo. Então, não vale a pena por muito. Bom, agora nós vamos fazer um exemplo para ver se vocês realmente pegam a ideia de como é o funcionamento de cada uma delas. Ele vai comparar caches de 4 blocos, fazendo 3 tipos de organização.
diretamente mapeada, duas vias e totalmente associativa. Tá? E a sequência de endereços que ele vai acessar é essa que está aqui. 08068. Então, ele vai acessar esses, vai fazer esses 5 acessos nessa mesma sequência para as caches organizadas daqueles 3 jeitos ali. E aí você vê se você entende como é que os dados são preenchidos dentro da cache para cada uma das organizações. Então, o primeiro que tem aqui é o que a gente já fez no exemplo passo a passo, que é o diretamente mapeado. Então, se você pegar o endereço 8, desculpa, o primeiro é o 0. O 0, se você fizer a conta do índice, vai dar bloco 0, certo? Não tem nada na cache inicialmente, então isso é um miss. E ele vai preencher, então, o conteúdo de memória que está no endereço 0 no bloco 0 da cache. Tá? E aí você fez essa primeira linha aqui, esse primeiro acesso. O segundo acesso é o endereço 8. Se você fizer a conta, né, eu tenho quantos blocos na cache? 4. Então eu preciso de 2 bits para indexar, certo? Meu índice são 2 bits. Então se eu pegar o 8, também vai dar 00. Certo? Então o que acontece? Aqui eu tenho um miss, porque não é o 8 que está na cache, e ele vai substituir o 0, porque os dois caem no mesmo índice. Aí eu acesso o 0 novamente. Já sabemos que ele cai na posição 0 da cache, só que agora quem está lá é o 8. Então dá outro miss e substitui de novo. Agora entra o conteúdo do endereço 0. Aí ele acessa o 6. Né? O 6 vai dar cache índice 102, certo? Cache índice 2. Então, eu venho aqui na posição 2 e coloco o conteúdo do endereço da memória no endereço 6. Então agora eu tenho preenchido a posição 0 e a posição 2 da minha cache. Acesso o 8, novamente. O 8, já sabemos, vai cair no índice 0. O índice 0 estava com o conteúdo do endereço 0. Então dá um novo miss e você substitui agora o conteúdo da entrada 0 pelo conteúdo do endereço 8 na memória. Então isso aqui é igualzinho que a gente tinha feito funcionamento igualzinho que a gente tinha feito, exemplo, na aula passada. Certo? O que vai mudar nos outros dois casos? 2 vias. Endereço 0 vai dar índice 0. Isto é, conjunto 0 agora. Tá? Então, eu tenho 2 conjuntos que estão aqui, né, em cada linha da cache agora. Na verdade, eu só tenho 2 conjuntos, 2 cada um, são 4 blocos, né? Então, morreu. É isso aí. Então, o que vai acontecer? Endereço 0 me dá cache index 0, que é o endereço do conjunto. Então, está no conjunto 0. Dentro do conjunto 0, eu posso pôr em qualquer posição. Eu busco a primeira livre e ponho. Então, o endereço 0 entra ali. O conteúdo do endereço 0 entra na primeira posição do conjunto 0. Quando você faz o acesso ao 8, também vai para o conjunto 0. Só que agora eu tenho 2 posições no conjunto. Então, ele não substitui o conteúdo do endereço 0. Ele pega a outra posição e inclui o 8. Então, eu vou continuar com o 0 na cache e agora eu vou incluir o 8. Próximo acesso é o endereço 0 de novo. E agora eu vou ter um hit, porque eu não tirei o endereço 0 da cache. Então, na hora de acessar, ele vai fazer a conta, vai ver que esse endereço deveria estar no conjunto 0,
E aí ele vai olhar as duas posições do conjunto 0 para ver se ali está o endereço 0. E vai estar porque eu não tirei. Próximo acesso é o endereço 6. O 6 vai para qual conjunto? Como é que é o 6? Quantos conjuntos eu tenho? Quantos bits eu preciso? Um só. Então, vai para o conjunto 0. E aí, eu vou falar assim, peraí, conjunto 0, tenho que incluir alguém. Conjunto 0 está com as duas posições ocupadas. Quem eu tiro? Não tem como fazer, eu tenho que colocar ele lá, então eu tenho que tirar alguém. Então isso é política de substituição. Você pode ter algumas opções de política de substituição. Aqui ele está usando aqui é o que ele chama de LRU. Least Recently Used. Isto é, o cara que está há mais tempo sem ser usado. Certo? Não é o cara mais antigo lá dentro. É o cara que está há mais tempo sem ser acessado. No acesso anterior eu usei o 0, né? Então o que está mais tempo sem ser acessado é o 8. Por isso que ele substitui o 8. E aí você vê que o 6 entrou no lugar do endereço 8. E aí logo em seguida, para sua sorte, o programa acessa o endereço 8. Aí vai ser um miss, porque você acabou de tirar o endereço 8. Você vai fazer a mesma coisa, você vai ver o 8, vai dar conjunto 0, e aí eu vou olhar, vai estar tudo cheio, tem que escolher alguém para tirar. Agora o que está há mais tempo sem ser usado é o 0. Desculpa, é o 0. Então ele vai colocar o 8 no lugar do 0. Certo? Certo? Eu tenho dois conjuntos, eu só preciso de um bit de índice. O resto é tag. Certo? O tamanho do meu índice é determinado pelo número de coisas que eu tenho que indexar. Tudo bem? Então isso é como funciona se você tiver duas vias. E se for totalmente associativo? Totalmente associativo não tem cache index, não tem índice, porque não tem o que olhar. O cara pode estar em qualquer posição. Certo? Então, vou acessar o 0, beleza. Cache está vazia, é miss e coloca lá o 0. Vou acessar o 8, legal, tem posição livre na cache. Acesso o 8, né? Não está lá, é miss, coloca o 8. Vou acessar o 0, hit, já está lá na cache. Vou acessar o 6, não está na cache. É miss. Vai lá e coloca o 6 sem tirar ninguém, porque eu tenho posições livres na cache. E aí eu vou lá e acesso o 8. Hit de novo, porque eu não tirei o 8. O 8 já estava lá e eu não tirei. Certo? Então eu vou ter 2 hits. Na organização totalmente associativa. Certo? Pegaram a diferença entre uma e outra? Então, diretamente mapeado, duas vias e totalmente associativo. Né? Se fosse 4 vias, aí, aqui na verdade o totalmente associativo é a mesma coisa que 4 vias, porque só tem 4 entradas na cache. Certo? Mas... Então, qual que é a ideia de você aumentar a associatividade? É dar mais flexibilidade para onde os dados podem ser colocados. Então, você tenta diminuir os conflitos de posição.
diretamente associada, o conceito de memória sempre vai estar naquele, por exemplo, você usar 4 blocos, você vai estar sempre naquele bloco. Esse aí você vai variar, vai estar no mesmo conjunto, você vai variar. Isso. Você tem duas opções. Então, aqui eu coloquei o endereço 0 nesse cara aqui. Mas eu podia ter posto aqui. Não teria problema nenhum. Certo? Desde que eu coloque no conjunto 0, eu posso usar qualquer posição. Muito bem. Então aqui vem o slide sobre aquilo que eu comentei na pergunta de algum colega que eu já esqueci quem foi. E se eu for crescendo a associatividade, né? Então quanto de associatividade eu tenho que colocar? A gente viu que aumentar a associatividade pode diminuir a taxa de miss. Só que o retorno desse aumento diminui muito conforme você vai aumentando. Tá? Então não é assim, quanto mais melhor. Então aqui ele tem um exemplo feito através de simulação de um sistema com 64 KB de cache de dados, 16 palavras por bloco e rodando aquele famoso benchmark spec, certo? O que acontece com a taxa de miss nessa cache conforme ele vai aumentando a associatividade de diretamente mapeada para 2, 4 ou 8 vias? Tá? Aí você percebe que o ganho do diretamente mapeado para 2 vias é considerável. Vai de 10% a 10,3% para 8,6%. Isso é uma melhora de baixa 15%, né, de um para outro. Em compensação, de 2 para 4 já é só 0,3%. De 4 para 8 já é 0,2%. Né? E vai diminuindo. Então não é assim, faça o máximo que você puder, coisa desse tipo. Então você tem que fazer um estudo aí para ver qual é o ponto do teu sistema que vale a pena. Então aqui provavelmente vale a pena passar de diretamente mapeado para 2 vias, mas não deve valer a pena ir além disso. Ou muito além disso. Certo? Então, como é que fica aquela organização quando você tem associatividade? Né? Aquele esquema da nossa cache. Então, eu tenho a tag e tenho o índice. O índice agora é o índice de conjunto. Então, aqui, qual que é a associatividade dessa cache aqui? Qual que é a associatividade dessa cache aqui? For way, é 4. Então, eu tenho 4 dados em cada conjunto. Tá? Então, o meu índice é para indexar os conjuntos, não mais as entradas, né? Então, eu tenho 256 conjuntos nessa cache. No diretamente mapeado, o número de entradas é o número de linhas. Aqui não, né? Porque cada conjunto desse tem 4 entradas. Então, 256 conjuntos eu preciso de 8 bits para indexar. E aí o resto é tag. Certo? E como é que é o funcionamento, então? Então, esse índice me diz qual é a linha aqui, qual é o conjunto que está o dado que eu quero, ou que pode estar o dado que eu quero. Muito bem. Dentro dessas 4 posições, eu não sei qual é. Notem que isso é diferente de você ter um bloco com 4 palavras.
Porque o bloco com 4 palavras, eu sei em qual posição está a palavra que eu quero pelo endereço. Eu tenho aquele offset do bloco no endereço. Certo? Aqui eu não sei. Eu realmente não sei em qual das posições está o dado que eu quero. Então eu tenho que comparar todas. Certo? Eu tenho 4 tags diferentes, eu tenho que comparar as 4 tags. Que está aparecendo aqui, ó. Essas 4 comparações com a tag que veio do endereço. Então, quando eu tenho uma cache com bloco de mais de uma palavra, eu tenho uma tag por bloco. E eu tenho um índice do bloco que me diz qual posição do bloco está aquela palavra. Aqui não é isso. Aqui eu tenho 4 vias, eu tenho um conjunto com 4 posições. E dentro dessas 4 posições eu não sei onde está o meu dado. Então eu tenho que comparar todas. Bom, então eu vou ter essa lógica aí para fazer a comparação. E se um dessas comparações der verdadeiro, né, com a tag então está na cache, esse multiplicador vai selecionar o dado referente a essa comparação. Então vai fazer a leitura do dado correto. Né? Então, eu tenho um hit se qualquer um desses ends der 1. Então eu tenho um OR de todos esses ends para indicar que teve um hit. Então, eu tenho um hit se o dado estiver em qualquer uma das posições do meu conjunto. Certo? E eu seleciono, então, no multiplicador aqui de 4 para 1, qual é a entrada do conjunto que contém a tag que eu quero. Então, notem que essa lógica aqui de baixo de seleção é bem mais complicada do que diretamente mapeada, que eu não tenho que comparar mais nada. Só comparo a tag, se for aquela, é aquele dado e pronto. E aqui eu estou fazendo para uma for way, certo? Agora, fully associative com muitas entradas na cache, quer dizer, se essa cache aqui fosse fully associative, quantas comparações eu teria? Quantas entradas tem nessa cache? 256 vezes 4. Certo? Teria 1024 comparadores para conseguir fazer essa cache fully associative. E aí eu teria um multiplexador gigantesco. Ou vários encadeados, sei lá. Certo? Então, por isso que caches grandes, fully associative, na prática é evitado, é impraticável. Política de substituição. Já falei uma para vocês que foi essa daqui, ó, né? Que ele usou no exemplo. O least recently used. Né? Então você tira o cara que está não usado por mais tempo dentro do conjunto. Certo? Essa política também tem que ser implementada ali em lógica, né? Para escolher. Aquela lógica que eu mostrei para vocês ali é para determinar se o cara está ou não na cache. Ali não tinha nenhuma lógica de política de substituição. Não apareceu ali. Então, como é que eu faço, como é que eu escolho dentro daquelas 4 posições quando eu tenho que pôr um novo cara ali e o conjunto está cheio? Como é que eu escolho qual cara vai sair? Eu vou ter que ter uma outra lógica em hardware para fazer isso. E notem que esse do menos recentemente usado aí é difícil, né? Para muita gente. Eu tenho que fazer um controle, se eu tenho um conjunto grande, eu tenho que ficar fazendo um controle de quem é o menos recentemente usado o tempo todo, para que a hora que eu tiver que substituir eu saiba quem é. Então não é muito viável também de se fazer quando você tem muitas vias.
Tá? É simples para 2, é factível para 4 e a partir daí você provavelmente não vai fazer isso. Tá? Até porque tem uma outra mais fácil de implementar que é o random. Certo? Então eu tenho 4 posições, eu tenho 8 posições no meu conjunto. Quem sai? Sorteia. Tá? Quando você tem alta associatividade, né, os experimentos aí mostram que ele dá praticamente o mesmo resultado do LRU. Tá? Na prática. Certo? Então, o LRU é muito difícil de fazer, de ficar ali controlando em hardware quem foi o último a ser atualizado em cada conjunto, quando você tem muitas entradas no conjunto. Você vai ter que ter alguma coisa ali que você faz uma amostra aleatória, um gerador de número aleatório, alguma coisa. Amostra alguma coisa e fala, uma coisa baseada em sinal eletrônico ali que você amostra e sorteia alguma coisa entre 0 e 8, 0 e 7. Certo? Muito bem. Então, tudo o que eu falei até agora, eu fui te falar, cache faz isso, memória e tal, mas eu já citei em algum momento lá no início do capítulo que, na verdade, você pode ter vários níveis de cache. Não só um nível de cache. Então, ao invés de você ter a cache direto à memória principal, você pode ter cache L1, cache L2, depois você vai para a memória principal. Ou cache L1, cache L2, cache L3 e depois você vai para a memória principal. Certo? Então é isso que ele vai comentar agora. Então você tem uma cache primária aí, que é aquela conectada diretamente na CPU. Normalmente ela é pequena e muito rápida. Ela é focada para atender rápido o processador. Certo? E aí você tem uma cache L2, que ela tenta servir a cache L1 caso dê miss na L1. Isto é, deu miss na L1, você busca na L2 e você tenta fazer com que não tenha que ir para cima disso. Né? Essa daqui normalmente é maior, mas é por isso mesmo mais lenta do que a cache L1. Mas é uma cache, então ainda assim é bem mais rápido do que ir na memória principal. Tá? Mas se vocês lembrarem lá no início do capítulo, eu também mostrei um slide com uma média de tempo de acessos de cada tecnologia. Né? Aí você via que a memória principal era bem mais lenta que o SRAM. Tá? Aí você fala, tá bom, mas as duas caches são SRAM, por que uma é mais lenta que a outra? Porque não é só a tecnologia que determina o tempo de acesso. O tamanho da cache também determina o tempo de acesso. Então, se você deixar a cache grande, ela vai ser mais lenta. Certo? Então, essa aqui ela é maior, portanto, mais lenta, mas ainda assim tenta diminuir a penalidade, né? Não pagar a penalidade de ir até a memória principal. E aí, se não der, se ainda der miss na cache L2, aí sim você vai lá e busca na memória principal. Ou se você tiver L3, você ainda tem a L3 depois da memória principal. Então, hoje em dia já tem sistemas aí, processadores bem do topo de linha normalmente, né? Para servidores, etc., eles têm cache L3. E o que isso afeta no que a gente discutiu até agora? Bom, afeta a hora que você for fazer a sua conta do qual é o efeito da hierarquia de memória. Porque agora você tem que fazer a conta levando em consideração que você tem vários níveis. E aí você tem que entender como é que você faz essa conta. Então, se eu tenho cache L1, cache L2, e eu te digo que eu tenho uma taxa de 4% de miss na L1 e 0,5% de miss, 1% de miss na L2. Tá?
1% de miss na L2. Quantas vezes eu vou chegar até a memória principal? Como é que você faz essa conta? O que você tem que fazer? Então, o processador aqui acessa a cache L1, certo? Vou ter 4% de miss nesse acesso. Minha cache L2 vai ter 1% de miss. Certo? Você tem que encadear as coisas, certo? Então, se 4% dos meus acessos dá miss na L1, significa que 1% desses 4% é que vão dar miss na L2. Não é 1% de todos os acessos. Certo? Você só chega na L2 se der miss na L1. Então, se eu falo que o cache L2 tem 1% de miss, eu não estou falando de miss total. De todas as instruções. Eu estou falando de cache de instruções. Minha cache de instruções tem L1, L2 e 4% L1, 1% de L2. Não é 1% de todas as instruções que vai dar miss na L2. É 1% daquelas 4% que deram miss na L1. Tá claro isso? Quando a gente faz esse multiníveis de cache, esse é um dos principais pontos de erro aí na hora de fazer o cálculo do desempenho. É onde você aplica cada penalidade de miss. Você tem que tomar cuidado porque, certo? Se você usar sempre a base lá, você está fazendo errado, porque um nível só chega no outro se der o miss do nível anterior. Então é isso que ele vai ilustrar aqui nesse exemplo, tá? Como é que faz essa conta aí. Então ele está olhando uma máquina que tem CPI base de 1, frequência 4 GHz. 2% de miss rate e o tempo de acesso é 100 nanosegundos da memória principal. Se eu tenho só cache L1, com esses 2% aqui de miss rate, né? Qual que é a penalidade? Bom, se eu tenho só cache L1 tal, quer dizer que se der miss na L1 eu vou para a memória, certo? Então qualquer miss vai pagar 100 nanosegundos. Essa é a ideia. Então, 100 nanosegundos, certo? Quantos ciclos isso dá? É só dividir pelo tamanho de cada ciclo. 0,25 nanosegundos para 4 GHz. Que vai me dar 400 ciclos. Tá? Então, essa é a minha penalidade de miss nessa cache. Então, qual é o meu CPI efetivo aqui? É o base mais aquilo que eu vou gastar com as penalidades de falha na cache. Eu tenho 2% de falha, então vai ser 2% vezes a penalidade, que é 400 ciclos. E vai subir o CPI para 9. De 1 para 9. Só com 2% de miss. Certo? Esse aqui é igual ao que a gente já tinha feito. Né? Os outros exemplos que a gente tinha discutido. O que acontece se você tiver cache L2? Tempo de acesso, 5 nanosegundos. Meio por cento de miss da cache L2. Certo? Então, qual que é a penalidade que você vai pagar se você tiver miss na cache primária com hit na cache L2? São 5 nanosegundos, é o quê? O tempo de acesso, não é? Então eu vou pagar o tempo de acesso da L2 só, não é isso? Porque vai dar miss na L1 e eu vou achar na L2. Então a penalidade que eu vou pagar é esse tempo de acessar a L2, porque eu vou achar nela. Então é isso que ele está calculando aqui. 5 nanosegundos dividido pelo tamanho do meu ciclo de clock vai me dar uma penalidade de 20 ciclos para acessar a L2. Tudo bem?
Agora, se eu tiver miss na L2, se falhar a L2 também, aí eu vou pagar uma penalidade extra de 500 ciclos. É isso que ele está dizendo. Que aí eu vou acessar lá a memória. Tá? Como é que eu vou computar o CPI, então? O que eu tenho que somar? Eu tenho que somar o base, certo? Com o que eu vou pagar de penalidade da cache L1, certo? Com o que eu vou pagar de penalidade se eu falhar em tudo. É isso que ele vai fazer. Tem um outro jeito de fazer essa conta que vai dar a mesma coisa. O que seria? Como é que seria o outro jeito? É você fazer as subtrações, né? De 2% vão pagar os 20%, tá certo? Desses 2%, só 0,5% vai pagar o todo. Se você fizer a fórmula passo a passo, você vai acabar nessa conta aqui que ele fez. Tá? 400 ciclos é o quê? É a penalidade que eu tinha de acessar a memória principal. Certo? Só que agora essa penalidade eu só vou pagar para quem der miss na L2. Para quem der miss na L1, eu pago só a penalidade de acessar a L2 e não de acessar a memória. Certo? Você está falando que no lugar do 400... Por que ele botou esse extra penalty aqui? Porque se o 4% ele é a penalidade total quando você faz acesso a memórias. Isso. Seria uma penalidade extra, considerando que você já é fora daquele 2. Não faz sentido. Eu acho que isso aqui deve estar errado. Não faz sentido, porque você errou, você só vai pagar 400 para ir na memória. E vai pagar aqueles que você fez para ir na L2, mas já está computado naqueles 2%. Certo? Esse 0,5% só vai pagar a mais aquilo de ir na memória. Eu acho que isso aqui é 400, isso aqui deve estar errado. Não faz sentido ser maior. Você está somando, certo? Você está vendo que você está pagando a mais. Sempre você está fazendo isso. Você pega o base, mais o que eu pago por ter dado miss na L1, mais ainda o que eu pago se der miss na L1 e na L2. Certo? Mas o que eu paguei por dar miss na L1 já está aqui dentro dessa conta. E isso é o que eu pago a mais para aqueles que forem dar miss na L2. CPI vai passar para quanto, então? Vejam o efeito de ter os dois níveis. Certo? É isso que ele quer destacar aqui. 3.4, se você tiver esse efeito. Se você tiver esses dois níveis. Então caiu de 9 para 3.4, o que significa que melhorou 2.6 vezes. Certo? Então, desses números aí, eu posso concluir que a taxa de miss da L2 para a memória principal é 15%, que seria um quarto dos 2%. Porque esse 0,5 que ele diz é global miss rate.
0,5%, né? Teve um misto aí. Não é quando o professor entrar em um e depois na dois. Só tem que ter. Quando ele foi na L1, na L2 e nenhuma das duas tinha, né? Foi na L1 deu misto na L2 também. Uhum. Então, eu teria que multiplicar o side mix que a L2 dá, né, pelo 2% que eu já tinha, para dar esse número. Você tem que dar a quantidade de mis que a L2 dá em cima... do total, você quer chegar na quantidade... Esse é o do total, você quer chegar na quantidade de mis daqueles 4% que daqueles 2% que ele falou. Não, porque o 2% já tinha, mas tem que ter o misto da L2 para uma resposta, certo? Assim, que é o que a gente estava falando antes, do que a gente fica L2. Sim. É que aqui acho que ele já deu o resultado da multiplicação, é isso que você está me dizendo. Seria o misto da L2 para a tomada principal, é 25%. Não, é 0,5%, não é um... é 2% aqui, não é 4%, né? 2% para dar meio. Não entendi. Quem falou alguma coisa? 2,5%. Não, mas 2% vai ser um quarto disso tudo. Um quarto de 2%. Vai ser 25%. Aí 25 seria. O ponto total é o seguinte que ele quer ilustrar. Você põe um L2 para diminuir muito o MIS global. Quer dizer, o que ele está chamando de taxa de MIS global aqui, que é o quantas vezes você vai à memória principal no final das contas. Tá? Então, eram 2%, você diminuiu para 0,5%, certo? Você repara que foi isso que ele conseguiu fazer? Porque no outro, 2% das vezes ele pagava aquela penalidade grande, certo? Que eram os 400 ciclos. Agora não, agora só 0,5% das vezes ele paga aquela penalidade grande dos 400 ciclos, certo? Então esse é o efeito que ele quer destacar. E uma coisa que acontece muito é que a organização dessas duas caches, então quando você tem nível primário e secundário, elas são bem diferentes, elas não são iguais às outras. Como eu estava falando, uma normalmente é maior que a L2, né? Mas é mais lenta, você vê que vai pagar 20 ciclos de penalidade para acessar ela. E ela provavelmente vai ter configurações de associatividade, etc., diferentes, porque o objetivo principal dessa L2 vai ser diminuir a taxa de MIS final. E a L1 ele pode fazer uma customização ali, uma parametrização mais voltada para ela responder rápido quando ela der hit do processador, por exemplo, para não atrasar em nada a execução quando tiver hit na L1. Então, provavelmente, se você pegar um sistema e for estudar ele, vai falar assim, eu vou fazer só um nível de cache. Beleza, vai dar isso aqui. Agora eu vou fazer 2 níveis de cache. O que eu vou fazer? Provavelmente a minha L1 aqui não vai ser a cache que eu escolhi quando tinha um nível só. É isso que eu estou querendo chegar. Porque a combinação do efeito da L1 com a L2, como eu vou ter a configuração da L2 para diminuir o MIS, não sei o que, talvez eu escolha uma configuração diferente para L1 para dar um efeito combinado que eu quero. Ele tem uma discussãozinha sobre isso no livro, em uma das sessões lá, que agora esqueci o nome da sessão, mas ele fala. Então, quando você tem esse efeito encadeado de múltiplos níveis, não é basicamente você pega a escolha que você faria para se tivesse só um nível só e bota mais um nível em cima. Você tem que fazer o estudo completo e você provavelmente vai chegar numa configuração de cache diferente daquela que você faria se tivesse um nível só para a sua L1. Você vai ter a oportunidade de otimizar ela de outro jeito, né? Porque se você pegar um nível só de cache e ficar otimizando ela para resposta mais rápida, quando der miss, provavelmente você vai pagar muito, você não vai querer. Mas aí quando der miss nela, agora você tem uma L2 para não dar uma penalidade muito grande, aí talvez você queira já levar ela para um pouquinho mais otimizado
no hit. Oi. Sim. A memória principal tem tudo. A L2 tem um pedaço da memória principal e a L1 tem um pedaço da L2. Então, quem está na L1 está em todos os outros níveis. Certo? Ó, exatamente, o próximo slide é o que exatamente que eu discuti com vocês agora. Você pode fazer a cache primária com foco em minimizar o tempo de hit. Aí a cache secundária vai ser o foco em minimizar a taxa de miss para evitar acesso à memória principal. Né? E aí você combina essas duas para ter um bom resultado aí no geral. E aí ele comenta, o que acontece normalmente quando você combina mais de um nível? Você vai acabar com uma L1 que é menor do que se você tivesse uma cache só. E a L1 vai ter um tamanho de bloco menor do que o tamanho de bloco da L2, né? Porque aí ela consegue fazer os acessos, trazer os dados mais rápido. Ela não tem aquela multiplexação embaixo para decidir qual palavra do bloco você quer, ou então ela tem menos do que teria na L2. Então você pega os processadores aí que vocês veem, cache L1 de jeito tal, cache L2 de jeito tal. Se vocês forem comparar as especificações, vocês vão ver que sempre é uma diferente da outra. Tá? E você vai sentir essas diferenças de organização e vai agora entender um pouquinho por quê, o que os caras estão buscando. Certo? Aqui é uma coisa que eu já comentei há pouco também, que é o seguinte, se você tiver CPUs fora de ordem, etc., então aí você computar o efeito dessas falhas na cache começa a ficar bem complicado. Né? Porque você pode ter instruções de load e store pendentes, mas ao mesmo tempo que elas estão pendentes, outras instruções independentes disso podem estar rodando. Então, no fundo, você está pagando uns ciclos de espera do load, mas você não está parado, você está fazendo outra coisa. Então, como é que você faz essa conta de penalidade? Você deveria descontar. Você tem os ciclos que você está parado, mas dentro desses ciclos que você está parado, você tem alguns deles onde você está fazendo outra coisa útil. Você deveria descontar da conta, certo? Para calcular a penalidade. Mas aí como é que você determina o que você vai estar fazendo de útil? Quanto você vai estar fazendo de útil? Vai começar a depender muito do programa, das instruções que você está executando, e fica muito difícil de fazer uma análise desse negócio. Então, aí você começa, se você precisar de uma análise mais fina disso aí, você começa a depender de simulação. Tem que rodar para ver o que dá e tentar entender o efeito de mudança em cada parâmetro da cache, roda de novo, começa a fazer os grafos, compara e tenta achar uma solução de compromisso aí para o seu sistema. Nossa, esse gráfico está tão pequeno. Vocês estão conseguindo enxergar? Nem eu aqui no computador estou conseguindo enxergar direito. O que ele está fazendo aí é o seguinte, ele está pegando dois algoritmos de ordenação, a linha preta é Heuristic Sort e a linha azul é Quick Sort. E ele está fazendo estudos do comportamento desses algoritmos relacionado à hierarquia de memória. Então, o que tem aqui? Você percebe que... Alguém está com o livro aí? Eu não consigo ler qual é o eixo Y do gráfico. Eu acho que é instructions por tempo, provavelmente. Ninguém está com o livro aí? Rodolfo, você tem o livro aí?
Eu não consigo ler o eixo Y desse gráfico aqui. O eixo Y é alguma coisa dividido por outra coisa. Essa outra coisa eu não enxergo o que é. Ah, tá. É item que está escrito. Obrigado. Instruções por item. Clock por item. E cache misses por item. Certo? E o eixo X é tamanho em milhares de itens para ordenar, é isso? Tá. Então veja essa comparação aqui desses dois algoritmos, né? O que você consegue entender daí? Está aumentando o número de itens para ordenar? O quicksort exige o quê? Um número de instruções por item mais ou menos regular ali no primeiro gráfico, né? Um crescimento pequeno. E o radix sort ele sai de um número de instruções por item muito grande e começa a cair conforme você aumenta a quantidade de itens para ordenar. E aí, compara os ciclos. Aqui, né? O que tem nos ciclos? Também tem a mesma cara do de cima, né? Sendo que, na verdade, o radix sort nunca ultrapassa a linha do quicksort. Certo? Você veja que na linha, no gráfico de cima, ele começa a ganhar do quicksort. Em algum momento ali perto entre 32 e 64, né? K itens para ordenar, ele começa a ganhar em termos de número de instruções por item. Mas em termos de ciclos por item, ele não consegue nunca ganhar. Tá certo? A ideia é essa, é você mostrar que, ó, veja que tem um efeito de cache miss aí que você não enxerga sem analisar ele separado, né? Que é dependente do padrão de acesso que faz aos dados. Né? Você pode ter um padrão de acesso que é favorável à sua organização. Isto é, você tem uma boa localidade ali, né? De acesso. Você acessa o dado numa ordem que é favorável a você ter uma maior taxa de hit. Né? E um algoritmo pode ser melhor que o outro nesse sentido. Então, no final, na hora que você faz a conta de performance, isso vai fazer uma diferença que talvez você não estivesse esperando, olhando só a lógica do algoritmo. É isso que ele quer ilustrar aqui. Entendeu? Se você pegar a lógica de um e a lógica de outro, você fala, acho que vai dar isso. E aí você roda e dá um negócio totalmente diferente. E você não sabe por quê. Aí você fica pensando no algoritmo, fica tentando melhorar o algoritmo e eu não entendo por que esse cara está me dando esse desempenho se ele devia ter um desempenho de outro jeito. E aí toda a ideia é, ó, estuda o comportamento de acesso aos dados na cache. Então veja aí a taxa de misses por instruções do radix sort. Ela vai caindo, de repente, vum, sobe tudo de novo. Por quê? Porque a partir do momento que passa, provavelmente aqui, ó, o tamanho do conjunto que ele tem que manipular passa do tamanho da cache. E acaba começando a dar muito miss para ele conseguir manipular o conjunto. Aí o que ele estava ganhando em número de instruções, ele perde muito mais em miss de cache. Praticamente estabiliza.
Aí tem que saber qual é a configuração que está lá, mas... Até aí ele deveria estabilizar próximo do limite disso. Estabilizar abaixo ele volta quase lá, né? Mas ele não chega lá na taxa de Mies do início. Então veja, tem um tamanho ali que é o tamanho ótimo, né, para fazer a coisa. Basicamente ele está te dizendo que tem um tamanho ótimo para você ter um bom comportamento na cache. Se você passar desse tamanho, essa tua configuração de cache já não dá conta de ter uma taxa de acerto boa. Ela vai começar a ter muito miss. Certo? Então o que ele está querendo ilustrar aqui é que esse comportamento é importantíssimo para você entender por que às vezes aquilo que você esperava do comportamento do algoritmo não está refletindo em desempenho. esse ponto ótimo que dá para ver que deve ser mais próximo daquele distribuição aleatória que você pode calcular a população. Espera aí. Quando você tem acesso escrita randômica. Então, Mas por que você está supondo que o acesso é randômico? não, na verdade, a substituição randômica, você utilizar o LRI, você utiliza o randômico. Bom, eu não sei qual ele está utilizando aqui. Mas ainda não cheguei. Eu imagino que seja no caso porque se você está aumentando muito, se você aumentar, se tiver uma memória que você botaria por completo a cache, você teria um número de conflitos muito próximo do que você tivesse no superior. Não sei se eu entendi o que você está falando. Você tem um que enche a cache, é muito próximo de eu ter um que passa disso, é isso que você disse? O número de miss você está falando. Número de miss. Por quê? Porque se eu encho a cache e não passo disso, os meus dados estão lá, não vou ter miss. Na verdade, é um volume de dados que encheria a cache se eles pudessem ser colocados por inteiro ali na sua política de preenchimento da cache. Aí, se fosse uma política randômica, se eu colocasse os dados... Você está falando se a cache fosse totalmente associativa, eu pudesse colocar em qualquer lugar. É isso que está querendo dizer? Mesmo que fosse associativa, mas não associativa não tivesse uma política de substituição randômica. Não tivesse uma política específica. É bem difícil que seja assim, né? Mas pode ser. Só se ela for um N associativo muito grande. Mas ele não disse aqui qual é a cache, né? Então, eu não sei, mas tudo bem. Porque é só que ela estabiliza, né? Provavelmente, mesmo depois que ela fica muito maior do que a cache, é estranho. É uma média, né? É cache de miss por item. Sim, por isso. Exatamente. Então, o miss por item no início é muito grande porque você não carrega a memória. Mas eu acho que talvez esteja relacionado ao número de instruções que você tem que executar por item. Porque veja que ele estabiliza. Se você não tem mais instruções, você não vai dar miss a mais. Você entendeu? Eu acho que a correlação pode estar ali. Né? Você vê que vai aumentando o número de instruções por item lá depois do 64, não muda muito. E aí depois do 64 você começa a subir, e aí também logo depois não muda muito. Talvez tenha uma relação por aí, é difícil saber sem analisar os dados. Porque eu vejo que se você não tiver um número de instruções, não for aumentando o número de instruções que você executa por item, também não vai aumentar a média de cache miss por item, certo? Você precisa da instrução para dar cache miss. Se não estiver fazendo nada, não vai dar cache miss. Faz sentido ou não? Acho que faz, né? Então, na verdade, para entender isso, a gente precisava ter os dados e ter a configuração da cache e ter mais coisa do que tem aqui, né? Então, acho que o que ele está ilustrando aqui é esse efeito de que talvez você
tenha a cache, o comportamento da cache mascarando um comportamento que você esperaria analisando só o algoritmo. Acho que é isso que dá para extrair olhando só esses gráficos aqui. Né? Então, se você olhar os dois primeiros, o que você esperaria? Pô, se o número de instruções por item está menor, por que o número de ciclos não ficou menor? Nunca. Certo? Então é o que você falou, porque o terceiro mostra por que o segundo não é igual ao primeiro. Né? Por que a segunda curva não atravessa a curva azul? Porque o número de cache-miss não deixa. O número de cache-miss eleva o número de ciclos por item necessário. Certo? Porque esse comportamento aqui não se repete aqui, certo? É por causa dessa distância aqui. Tudo bem? Dúvidas?